Muito bem, amigos do Marreto Urgente das redes sociais, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores. Eu estou ao vivo, vou conversar com o vereador subtenente Ignâncio. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Vamos ver como é que está o nosso retorno, porque nós estamos ao vivo e nós vamos falar sobre um assunto que está tomando conta aí das redes sociais nesse momento, que é a possível abertura da SEI. Primeiro, eu queria lhe agradecer pela sua disposição, já acabou a sessão, o senhor está nos atendendo. Eu queria que o senhor explicasse para nós o que é uma SEI. Primeiro, o que é uma SEI? Bom, o regimento da Casa de Leis, ele prevê, dentre as comissões especiais, as comissões especiais de inquérito. O que é isso? É uma comissão formada por vereadores que se destina a investigar, apurar, levantar casos que dizem respeito à municipalidade, onde existe dúvida de autoria, responsabilidade, fatos. Então, ele existe para isso. O senhor está propondo essa SEI por causa de uma certidão, que é o certificado de registro previdenciário, que é uma certidão emitida pelo Ministério do Trabalho, e Rondonópolis, se eu não me engano, desde o dia 28 de março, é que está com problema. Eu queria que o senhor me falasse, não resolveu o problema, a SEI vai ser aberta, quantas assinaturas precisa? Eu queria que agora o senhor estivesse explicando para os internautas aí, para a população. Aproveitando essa oportunidade, Marreta, a gente precisa deixar claro que nós temos duas situações distintas. O problema. Problema que aí está da certidão de regularidade previdenciária do município estar cancelada. Isso é um problema que precisa ser sanado com a máxima urgência, dada a quantidade de problemas que isso produz. A outra situação é a necessidade de se apurar as razões pelas quais se chegou a esse ponto. Então é preciso apurar esse fato, apurar as responsabilidades sobre esse fato e, principalmente, é necessário verificar o quantum de prejuízo, se houve prejuízo à municipalidade, que a gente está falando de recursos públicos. Vale lembrar que essa certidão, todos os municípios que têm regime próprio de previdência, ou seja, Instituto de Previdência para os seus servidores, é o caso de Rondonópolis. Existem uma série de obrigações para o Instituto e também para o gestor municipal, para a gestão como um todo. E aqui a gente tem que deixar claro, Marreta, que não há pessoalidade nisso. Ninguém quer prejudicar ninguém, ninguém está perseguindo ninguém. Se vier esse discurso é mentiroso, é falácia, é misturando política com gestão. A gente está falando de gestão, a gente está falando de documentos que tinham que ser assinados e não foram, documentos que tinham que ser encaminhados e não foram, prazos que tinham sido cumpridos e não foram. Então, o INPRO diz uma coisa, a gestão diz outra. É necessário um procedimento inquisitorial para que a gente possa chegar à verdade real. Não dá para continuar na base do achismo. Ela disse, ele disse. Um fala uma coisa, outro fala outra. E há notícias de que o município já enfrenta prejuízo de natureza financeira pela falta dessa certidão. E por que a Câmara está demorando tanto para tomar uma decisão em resolver isso? Porque as pessoas já estão reclamando que tem local que não. Essa semana, um fornecedor acionou extrajudicialmente a prefeitura pelo valor de R$ 1.387 uma nota fiscal que não recebe. Esse é um dos que a gente sabe. Em vários, telefone de prefeitura não funciona em Rondonópolis, sem falar que algumas viaturas já estão parando por falta de combustível. A situação é periclitante, chegou aí nessa Casa de Leis essas informações, inclusive a razão pela qual a nossa iniciativa, visto que no canal da CCJ chegou, né, a comissão a qual presido, Constituição e Justiça, dessa problemática, e aí nós oficiamos o INPRO,
veio em resposta ao ofício uma documentação muito robusta e temos acompanhado. É fato que, no meu entendimento, a gente já tem um lapso temporal grande, só que eu preciso deixar claro à sociedade que no dia seguinte que se tomou conhecimento e foi acionado o Poder Executivo, o prefeito enviou emissários a Brasília em gestões políticas que foram feitas, capitaneadas pela equipe do senador Wellington Fagundes, lá no Ministério da Previdência. Sim, acompanhamos. O que isso aconteceu? Naquele momento, a SEI, que poderia ter sido proposta naquele momento, ela restou sobrestada por quê? Porque havia notícia de que iria se resolver o problema. Fato que depois, estudando toda a situação, se viu que há muito mais problemas do que um simples pagamento. Então, há rotinas que não foram cumpridas, obrigações que não foram cumpridas, ou supostamente não cumpridas, e é necessário que se apure isso, até porque, se houve prejuízo financeiro, o cidadão não recebeu, a obrigação não foi cumprida, o que vai acontecer? Alguém tem que se responsabilizar por esses valores. Alguém tem que dar conta disso. Quem foi? Foi a gestão? Foi o INPRO? Foi quem? Não foi ninguém, não. Quem vai arcar com isso é o contribuinte, porque foi fortuito ou força maior. Não me parece. Vereador, né? Não me parece. A pergunta que se faz é a seguinte. As informações que saem do passe é que parece que houve uma redução e que houve um pagamento ou vai haver um pagamento menor. Só que não é somente este pagamento, Não. São outras 9 situações que envolvem a liberação. Eu estou vendo que o senhor tem na mão um pedido, uma proposta de abertura de comissão especial de inquérito. Isso foi colocado hoje na sessão? Não foi? Como é que está esse seu pedido aqui? Sim, foi colocado hoje nos termos regimentais, foi feita a leitura dentro da sessão ordinária da Casa de Leis. A proposta já tem 3 assinaturas. Quem são os vereadores que assinaram? Esse vereador, né? Senhor. Subtenente Guinâncio, proponente, a vereadora Kalinka Meirelles e o vereador Paulo Schum. Então, esses 3 vereadores já puseram suas assinaturas. E quantos precisa? Precisamos de 7 assinaturas. Mais 4, então. Mais 4, para que esse documento seja proposto. É uma proposta. Aí você faz a proposta. A proposta Imaginamos que já temos as 7 assinaturas. será admitida de ofício pelo presidente da Casa de Leis e aí a mesa diretora elabora o projeto de resolução de abertura de SEI. Esse projeto vai a plenário. Precisa de quantos votos? 11 votos. 11 votos. Com 11 votos, maioria simples, né? Prevista a maioria absoluta. Presente a maioria absoluta, o que vai acontecer? A SEI se desenrola. A SEI, por envolver a pessoa do gestor, ela não tem um parecer conclusivo, ela vai dizer o que aconteceu e recomendar. Se apurado responsabilidades, aí uma comissão processante pode ser instaurada. Esse é o procedimento. Vale lembrar, então, para a sociedade que está escutando, que esse documento que nós estamos propondo, ele é a proposta da SEI. Precisa de 7 assinaturas. Que a proposta seja aceita. Seja aceita. Uma vez com 7 assinaturas, a proposta será aceita de ofício. O presidente ele tem o dever legal de propor, né, o projeto de resolução. Esse projeto precisa de 11 votos no plenário. Pergunta, o que leva, o senhor tem aí alguns colegas, né? São 3 assinados, acho que o presidente da casa não assina, né? A proposta ele pode assinar, mas no projeto ele só vota em caso de empate. O que leva um colega vereador que tem a função, o vereador tem a função de fiscalizar. Presta atenção, você que é vereador, vamos lá. Fiscalizar. Depois você tem a função de legislar e indicar. O que leva o cara a não assinar um pedido de investigação? Você não está caçando ninguém, você está querendo uma investigação.
Na minha cabeça, enquanto jornalista, eu até entendo o que está acontecendo. Enquanto cidadão, eu não entendo por quê. A pergunta que eu faço é: que leva um par seu a não querer assinar? É algum envolvimento político com o passo municipal? É algum interesse pessoal? O que é que teria aí travando essa assinatura? Bom, eu não posso falar pelos demais colegas, eu posso falar por mim. Todo o trabalho que a gente busca desempenhar está no sentido da independência do Poder Legislativo. Então, a partir do momento que existe dúvida, ficou no campo do ela disse, ele disse, nós precisamos esclarecer. E as ferramentas existem. Essas ferramentas existem. Agora, é claro que cada um tem autonomia para decidir, até porque todos nós fomos eleitos, tivemos votos, para decidir em nome da população. E, claro, responder sobre as nossas escolhas. Então, eu não tenho dificuldade de tomar decisões, de escolher, de decidir e de responder perante meus eleitores o porquê que eu fiz isso, né? Mas isso fica ao vídeo de cada colega, né? Eu sou um homem de democracia, a maioria vai vencer. Você disse que quem escolhe a maioria é a maioria da população. Aquele ditado, quem não deve, não teme. Se você tem medo, é porque alguma coisa tem aí nesse imbróglio. Para encerrar, a população de Rondonópolis tem que ficar esclarecida. Eu, enquanto jornalista e cidadão, vou dar uma sugestão. Pegue agora o telefone do seu vereador e ligue para ele e pergunte se vai assinar ou não vai assinar a proposta. Qual é o problema de assinar? Quais são? Pergunte para ele. Porque aquele que eu coloquei o voto, eu vou perguntar. Como já fiz, você vai assinar ou não vai assinar? Você tem que fazer isso como exercício de cidadania. Vereador, você tem mais algumas palavras? Só dizer à população, primeiro te agradecer, Marreto, essa oportunidade de comunicar com a sociedade, esclarecer, dizer que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, nosso gabinete está aberto para quaisquer esclarecimentos nas nossas redes sociais, nos canais de comunicação oficiais da Casa de Leis, e dizer que qualquer tipo de procedimento investigatório que vise esclarecer assuntos de interesse público não pode ser adiado, não pode ser sobrestado. É necessário que a gente cumpra o nosso mistério. Por aqui seguimos cumprindo. Muito bem, conversei com ele, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Rondonópolis, e esse projeto de abertura de SEI. E você, cidadão, qual é a sua opinião? Compartilhe o vídeo. Marreta Neves. Obrigado, vereador.